O texto diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que podedes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Oremos. Pai, nós precisamos do Senhor. E dentro do que lemos aqui, entendemos que estamos num campo de batalha, em uma zona completamente minada. Nós pedimos ao Senhor graça para compreendermos o que o Senhor requer de nós como um povo santo, como combatentes do Senhor. Como a tua palavra diz, neste mundo tenebroso. Ó Deus, nos fortaleça, nos revista com profunda, intensa, contínua compreensão sobre quem é o Senhor Jesus e quem somos nós em Cristo. Nos prospere assim, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando um judeu nasce, seja ele menino ou menina, ele tem a certeza de que estará servindo ao exército israelense. Quando chega a idade para o alistamento militar, tanto homens quanto mulheres servirão ao exército no mínimo por 2 anos, os homens normalmente por 3 anos. Por que isso? Porque foi um país e continua sendo altamente perseguido. E esse povo já sofreu tanto com perdas, com exílios. E a estratégia deles hoje é preparar o seu povo para a guerra. Eles estão atentos o tempo todo. Tem sinais em toda a nação. Quando toca aquela sirene, sirene mesmo, né? Eles já correm para os bunkers, vão se esconder e tem toda uma estrutura. É um país organizado em tantas coisas, mas especialmente para a guerra. Às vezes nós vemos o pessoal que vai fazer turismo em Israel e visitando lá os pontos turísticos, né? E você vê entre a população uma moça, Maria Clara, não com uma bolsa do seu lado, mas com um fuzil. É normal. É uma estrutura organizada para algo que pode acontecer a qualquer momento. Em qualquer momento, aconteceu algo terrível na vida daquele povo. Aparentemente tudo muito tranquilo, estavam em uma aparente paz, e uma juventude foi fazer uma rave próximo à faixa de Gaza. Uma zona ali não tranquila. Tem inimigos naquela região, mas tinha uma aparente paz. Então, nos parece que houve ali uma brecha, uma vulnerabilidade. Era um tempo festivo em Israel também. E aí os inimigos, que são estrategistas, calcularam muito bem
o momento certo de fazer toda aquela maldade. Os irmãos se lembram? Mataram tantos jovens, entraram nas casas, perseguiram as famílias, uma coisa horrorosa. E, em consequência disso, o exército juntou as suas tropas e foi resgatar os seus reféns. E aí, muita gente inocente de fato morreu. Meus irmãos, para nós não é diferente. Claro que em outras proporções. Para nós, uma certeza de que todo cristão, homem ou mulher, em qualquer faixa etária, deve ser orientado a esse bom combate da fé que o apóstolo Paulo trata em sua carta. Nós todos precisamos estar vigilantes a respeito de um inimigo que está estrategicamente agindo contra o povo do Senhor. E nós não podemos ficar só no campo das celebrações. Não é para o povo só celebrar, só Páscoa e só os tabernáculos e tudo aquilo que a palavra do Senhor instruiu o seu povo lá atrás. Tem que fazer isso, mas tem também que vigiar na vida. Estar atento, porque a paz, ela é sempre aparente. O maligno está sempre atuando para que a igreja se enfraqueça. Cuidado! E isso começa comigo e com você. Começa no campo dos pensamentos, na forma de pensar, de agir, e o dano pode ser trágico, terrível. Por isso o Senhor orienta em sua palavra esse preparo. Como preparo, o Senhor apresentou várias coisas, por meio do apóstolo Paulo. No capítulo 1, ele nos apresentou quem nós somos em Cristo. Precisamos saber. Faz parte da nossa preparação, sabemos que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, não estamos apenas vagando nesse mundo, pagando o preço para pertencer. Já pertencemos. Isso já é poderoso. Mas pertencemos a algo que é extremamente distante daquilo que está ao nosso redor. Pertencemos ao Senhor, que é santo e que não quer que o seu povo se lameie na postura dos gentios. Nosso povo. Há uma orientação dentro disso que, com a compreensão, muita oração, Paulo se ajoelhava e clamava pelo povo de Deus. Clamava para que esse povo tivesse ainda mais espírito de sabedoria e de revelação. São princípios para que esse exército de Cristo seja firme, forte, atento, motivado. Capítulo 2, o apóstolo nos orienta que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor já fez algo poderoso em nossas vidas. Ele nos deu graça. Ele operou em nós de forma poderosa e nos deu nova vida, sem a menor percepção de tudo isso. Ele agiu primeiro e nós entendemos que tudo é obra dele. Veja a construção. Entendemos de onde parte as bênçãos, de onde parte toda a comunhão do povo com o Pai, com aquele que o salvou. Capítulo 3. Novamente Paulo ora para que a igreja fosse fortalecida no poder de Deus. Então tem ensino, compreensão e muita oração. Oração no início, oração no meio e oração no fim de tudo na vida. No capítulo 4, a orientação para que a igreja ande de modo digno. Aí começou a entrar no campo de atuação. Parece que o apóstolo Paulo está nos trazendo comportamentos, atitudes, reações, que ele ainda não falou, mas tem algo por trás. Mas a responsabilidade de santificação é nossa.
A consciência de quem nós somos em Cristo deve nos levar, e também a graça do Senhor em nossas vidas deve nos levar a novas posturas de humildade perante o Senhor, sujeição àquilo que Ele... Capítulo 5. Um chamado para um despertamento contra tudo o que é pecado. Ele já falou sobre o pecado no capítulo 4, posturas como idolatria financeira, ganância. Ele nos ensinou sobre as más conversações. Ele nos ensinou sobre práticas pornográficas. Pornografia é o que nós aplicamos hoje, né? Toda a malícia sexual. Ele nos instruiu também sobre o relacionamento de marido e esposa, de esposa e marido. Tudo isso nos chamando por uma santificação. E aí, no capítulo 6, ainda a orientação de relacionamento sadio, bíblico, entre pais e filhos, filhos e pais, servos e senhores, senhores e servos. E entra no que nós... O Senhor nos apresentando que em tudo aquilo que foi orientado tem um inimigo. E antes de nós falarmos sobre esse ser, que é real, a palavra do Senhor nos apresenta princípios, e esse texto também nos dá ampla convicção de que Deus capacita eficazmente a sua igreja para o combate da fé. Deus capacita eficazmente sua igreja para o bom combate da fé. Então, do Senhor nós temos graça, nós temos auxílio, nós temos preparo. Em nós temos que ter posição. Então, como que esse texto, irmãos, ele nos orienta sobre essa capacitação, esse auxílio divino no combate da fé? Nós veremos isso em 3 instruções que são encontradas entre os versículos 10 e 20 dessa carta. E na primeira instrução, nós vemos: devemos nos fortalecer no poder de Deus. Devemos nos fortalecer no poder de Deus. Veja comigo no versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O povo que foi salvo, o povo que já está assentado com Cristo, o povo que era trevas e agora é luz, ainda precisa buscar fortalecimento. Esse povo ainda precisa de melhorias, de crescimento, de desenvolvimento, e isso só é possível em Deus. Só é possível assimilando, desfrutando, buscando aquilo que do Senhor procede. E no versículo 11, essa necessidade de fortalecimento vem em forma de armadura, de uma estrutura para um combate. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Muito sério isso aqui. Tudo é sério. Tem um diabo. Tem um ser asqueroso, insistente, um parasita que impregnado naquilo que Deus criou, estabelecendo o seu querer, lutando para que isso seja consolidado. A igreja precisa estar alerta quanto ao seu inimigo. Alerta não quer dizer com medo. Tem uma força oculta e muito bem organizada arquitetando contra a igreja de Cristo. Seja ela em que estrutura for, maior, menor, mais rica, mais pobre, não importa. Sendo a igreja de Cristo, esse diabo está lutando para corromper, para desunir, para enfraquecer e às vezes até para ser muito grande e muito rica. Irmãos, a instrução é para que essa vigilância esteja protegendo aquilo que representa o reino do Senhor. O apóstolo Paulo vai falar lá no final da carta que ele é um embaixador. A embaixada
representa um país, um reino. E o embaixador é o responsável, é aquele que está ali trabalhando nesse sentido. E a igreja é essa representação do reino de Deus aqui. Então a luta é intensa, a cultura é distante. Nós precisamos tanto dessa vigilância, desse fortalecimento, para não cairmos nas ciladas do diabo. Ciladas. E eu me perguntei tanto, que cilada? A gente já imagina, cilada é uma tentação. E ela pode nos levar a cair. Irmãos, mas indo lá para o texto original e buscando o melhor sentido do texto para o ensino aqui com os irmãos, a palavra cilada poderia ser também traduzida como método. É a palavra método. Então o versículo poderia estar assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra o método do diabo. Ele tem uma estratégia antiga, ele tem um método antigo. E se a palavra aplicada para o agir do maligno é método, então vamos para Gênesis. Voltemos a nossa atenção. Irmãos, isso é uma ferramenta incrível. Sempre ir para Gênesis para entender o todo. O agir do Senhor, o agir dos homens, o agir do maligno, ajuda muito. O diabo, lá em Gênesis, o método dele foi: Eva, querida, você deseja tanto o fruto, come. Mas Deus falou para não comer. Eva, você merece. Você está querendo, você faz tudo para o seu marido. Você cuida tão bem das coisas. Isso é claro que eu estou ilustrando aqui, né, irmãos? Mas ele disse, e o método é esse: não será assim como Deus falou. O método é corromper o que Deus disse para a satisfação humana. Se para Eva fosse um sofrimento lutar contra o seu desejo para não comer daquele fruto, era exatamente isso que deveria acontecer a vida inteira e para sempre. Privação. Em nome do quê? Em nome de uma aliança com o Pai, porque ele disse para não fazer, então não farei. Mas ela se interessou pela palavra da serpente do diabo. Ela foi, pegou, comeu e entregou para o seu marido, que deveria amar Eva loucamente. Se prostra Eva naquela atitude de sujeição à oferta dela. Resultado? O que nós vemos hoje. Irmãos, o que é apresentado aqui não é uma sugestão de vida. É um dever para todo homem e toda mulher verdadeiramente nascido de Deus. Viver uma nova vida sob a luz da palavra que nos instrui no querer dele. Qualquer coisa além disso é uma negligência. E no versículo 12 diz: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso não é o livro da Rebeca Brau. Isso é a palavra de Deus nos instruindo que o inimigo tem uma estrutura organizada e sujeita, muito bem alinhada para nos combater. E o povo do Senhor deve estar muito sujeito e alinhado com o seu Senhor. Cantamos que Cristo, e lemos em sua palavra, Ele é o nosso Rei. Ele é de fato o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então há um senhorio da parte dEle em nossas vidas. E nós precisamos nos prostrar para que a igreja viva, de fato, esse fortalecimento, que na orientação que nos foi dada, é para resistir. O método do maligno, é claro que é, lá no mundo, ele implantar sua cultura.
famílias de qualquer jeito e destruir famílias, de vulgarizar o corpo feminino, o corpo masculino. A estratégia dele é antiga, é levar a diversão aos prazeres e, consequentemente, aos vícios e degradação. Isso nós vemos lá fora, isso aí a gente não somos atraídos. Mas tem um outro método, que é corromper a palavra de Deus, o querer do Senhor, em satisfação humana. O apóstolo Paulo, irmãos, está apresentando para a igreja um dever de preparo contra um inimigo, numa igreja que estava sofrendo. A deusa Diana estava lá, não sei que tamanho que era essa estrutura de imagem, uma cultura religiosa, um turismo religioso absurdo, uma intensidade naquilo que era completamente oposto ao ensino que a igreja recebia. Nesse contexto, os cristãos certamente perdiam mercado, perdiam emprego, perdiam negócios, perdiam. Não foi à toa que o Senhor Jesus deu a orientação em Apocalipse, tratando sobre a igreja de Éfeso. E não teve alívio. Teve instrução para uma luta. A carta não é finalizada com a promessa de que a vida vai ficar uma delícia. A carta não é concluída oferecendo realizações de sonhos. Sinto muito. Mas a carta é a instrução para um povo que estava sofrendo, para que esse povo se fortalecesse. A instrução é: está difícil? Então busque força no Senhor, porque Ele está com vocês. Isso, nós reconhecemos as lutas, as dificuldades. Então não se entreguem, firmem o corpo. Sejam estratégicos, se organizem, se amem, se cuidem nesse campo de batalha. Sirvam uns aos outros, cuidem uns dos outros. Instrução aos Efésios. Vocês precisam de Deus e vocês precisam de vocês. Sejam unidos naquilo que é a instrução do Senhor, para que vocês estejam fortes. Com isso, irmãos, eu quero ir para esse segunda instrução que a palavra do Senhor nos traz, entre os versículos 13 e 17, que aí já é a armadura em si. Ele diz: portanto, já que a vida é assim, já que a nossa condição como igreja é essa, estamos no mundo tenebroso, enfrentamos o diabo, a situação não é fácil. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O que será que é esse dia mau? Como que vem esse dia mau? Porque a vigilância é para todo o tempo, mas aqui é anunciado na vida da igreja um dia mau. Será que ele será um único dia? Ou será que é o dia em que o inimigo, as provas, as tentações, as possibilidades chegaram e tudo que nós vamos ter que fazer é resistir? Será que o dia mau não vem com cara de dia bom? Será que o dia mau, o dia em que a serpente leva uma suposta palavra de sabedoria para Eva, e ela fala assim: olha isso, Deus não quer que eu seja como ele, conhecedor do bem e do mal. Parece que Deus está ocultando alguma coisa. Estou pensando no lugar de Eva aqui. É isso. Vou me libertar. Vou fazer. Ela foi lá e fez. Será que não parecia para ela o dia da vitória, o dia do rompimento, um dia da conquista, um dia da decisão? Será que não parecia um dia bom? Mas foi o dia mau.
o dia em que a fé dela foi provada, o dia em que as suas convicções teológicas, convicções bíblicas, convicções sobre o que o Senhor havia dito estariam à prova. E ela se entregou. Irmãos, muita atenção. Às vezes o dia mal está vindo com cara de dia bom. Às vezes o dia mal vem em forma de uma nova forma de pensar a vida da igreja. Olha, agora nós vamos prosperar, nós vamos crescer. A estratégia agora será essa e tal. Estratégias e métodos que não condizem com a palavra do Senhor, nós podemos entender, é cilada do diabo. E aí o dever da igreja é se revestir de toda a armadura. Estais, pois, firmes. Firmeza é uma palavra no final dessa carta. No início, quanto mais sede fortalecidos, na força, no poder que vem do Senhor. E agora, estais, pois, firmes, cingindo. Que firmeza é essa? É decisão, irmãos. É resolução de conhecer toda a palavra de Deus que ele apresenta aqui em forma de armadura. O crente tem que ser muito bíblico e essa é a sua força. Eva perdeu. Irmão, você imagina, como que será que é conversar com Satanás? Que coisa horrível. Será que a gente sente uma presença negativa? Ué, parece que Eva não sentiu. Como será que é ter alguém na mesa da ceia que tem um plano de venda a respeito de Jesus Cristo, que quando come o pão, Satanás entra nele e aparentemente fica tudo bem? Como será que é o clima? Será que tem clima? Irmãos, a nossa estratégia de vigilância não é arrepio, não é eu estou sentindo, é o que está me sendo oferecido. Esse tipo de comportamento é bíblico ou não? Então é conhecimento. Toda a estrutura da armadura, irmãos, eu fui muito ensinado e eu pratiquei muito por homens, gente que eu admirava, crentes, tementes ao Senhor, usados por Deus em tantas formas, tantas coisas. Mas eu fui orientado, porque eles também foram, a se levantar todos os dias, antes de ir para o trabalho, para a escola, para qualquer coisa, revestir da armadura. Então eu orava. Tomo posse agora do capacete da salvação, da couraça, fazia tudo e saía para trabalhar. Não é isso que o Senhor está esperando. O Senhor espera compreensão. É mesmo? É. Porque Paulo orou para que a igreja tivesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Repita a palavra, conhecimento. Tem que conhecer Jesus. Temos que conhecer quem Ele é em nós. Temos que conhecer sobre quem nós somos nele, para nos mantermos firmes e verdadeiramente fortalecidos. E aí vem toda a estrutura da armadura. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. De novo falando do diabo. Então, o que vai nos trazer êxito contra os dardos... Olha, irmãos, dardo já é algo que perfura, não é? É algo pontiagudo que... Não sei muito bem o dardo que Paulo se referia naqueles dias, mas dardo é uma flecha, é um dardo mesmo, uma lança. Algo que perfura. Por isso tem que estar com uma armadura, com um capacete, com um escudo. Mas nada disso é físico, claro que os irmãos sabem disso. Mas também nada disso é um empoderamento desprovido de conhecimento. Esses dardos são pontiagudos, eles vêm em alguma força, mas eles ainda são inflamados. Eles produzem na vida da pessoa o que esses dardos inflamados? Irmãos, eu imagino
e eu vou falar aqui estritamente, é uma imaginação. No dia mau, vem um desejo intenso, que é certamente uma construção. E esse dardo inflamado do maligno tende a atravessar as estruturas da palavra de Deus em nossas vidas. E nos atingir, trazendo aquele ardor, aquele anseio, aquele calor maligno que leva a ir àquela árvore comer daquele fruto. Uma tentação. Mas também isso pode ser interpretado, segundo a experiência do apóstolo Paulo, como as setas do maligno, que numa estrutura difícil de vida, possa ser dita por alguém, e muitos diziam para Paulo: você não é apóstolo coisa nenhuma. Dardo inflamado do maligno. Você não é salvo coisa nenhuma. Você não é eleito e chamado coisa nenhuma. Você é um transgressor da nossa lei. Lembra? Império Romano, leis romanas, cultura. Você faz tudo o que é contrário, você não merece, você não é. E os judeus dizendo, você é um traidor, e você... Paulo ouviu muito, você. Ele teve que escrever para defender o seu apostolado, ele teve que escrever para defender o seu discipulado com Cristo. Dados inflamados do maligno que podem vir através de pessoas, que vêm através de gente dizendo, você não, desse jeito não. Dado inflamado do maligno que vem, para que tanta tensão com a palavra? Vamos ter mais alegria, mais dança, e mais celebrações, e mais música, e não sei o que. Dado inflamado. Estratégia maligna do nosso tempo, que faz o povo ser bobão, emocionado, agitado, e vibrante, e pulante, e fraco na armadura. Fraco naquilo que verdadeiramente é uma estrutura contra as estratégias aciladas desse maligno. Errado. E se cada um de nós trouxermos isso para a nossa realidade pessoal, isso deve ser aplicado. Veja o quanto que o maligno luta contra a sua santificação. Não é verdade? Luta muito. E não é somente sexta-feira à noite. Luta todo dia. Todo dia. A cultura ao nosso redor, as conversas, o comportamento, as músicas, tudo ao nosso redor é, como ele disse, tenebroso. E a gente vai ficar aqui, como diz o mineiro, panguando. Vamos celebrar, vamos fazer isso. Claro que tem que fazer, volto a dizer. Mas tem uma estratégia da parte do povo do Senhor, é o que essa palavra nos instrui, que é um trabalho de antecipação. Nós estamos numa situação delicada. O amor, o valor, o zelo por esses princípios está ficando cada vez mais ralo. Mas muitos valorizam muito. Muitos. E a orientação para esses muitos, ou para esses poucos, é: sejam firmes. Se fortaleçam ainda mais. O Senhor está com o olho sobre vocês. O Senhor está atento à sua vida. Fique firme. A armadura, volto a dizer, irmãos, isso cabe um longo tempo de estudo sobre tudo que é apresentado, mas em suma é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nesse sentido, algo ainda mais do conhecimento. Eu sempre fui orientado no seminário para fazer teologia de joelhos. Sabe o que quer dizer, né? Não é ficar só com conhecimento, mas também ter a humildade e a estratégia, de fato, de buscar graça do Senhor. E aí o apóstolo, depois de estabelecer a necessidade do revestimento dessa armadura, ele nos instrui a respeito da oração.
da oração, irmãos, continua sendo mega importante. A vida de oração do povo do Senhor. No versículo 18, ele diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O povo que está atento contra um inimigo que quer destruir a vida da igreja, a real comunhão do povo do Senhor com o seu Senhor, passa por intensa prática de oração. E nós precisamos ser unidos nisso. Da mesma forma que nos organizamos para os cultos nos domingos, nós devemos nos organizar para as reuniões de oração. E eu quero chamar outra atenção aqui, irmãos. A estratégia bíblica para as nossas vidas não é nos reunirmos em oração para orarmos pelos enfermos. Pode orar pelos enfermos? Deve. Mas nós devemos vir com a motivação de orarmos pela igreja do Senhor. E ter satisfação em passar tempo nisso. E orar por toda a igreja do Senhor em toda a terra. E suplicar graça do Senhor sobre todos os santos, independente da sua denominação, mas onde tiver o Espírito Santo selando uma nova vida ali há a igreja do Senhor. E aquilo que nós queremos colher aqui, nós devemos plantar para o mundo inteiro. Orarmos juntos, temos essa intencionalidade de orarmos, de buscarmos em favor de todos aqueles que o Senhor salvou, porque todos esses estão lutando o bom combate da fé, ou precisam lutar. Todos esses precisam entender muito bem quem eles são em Cristo e quem Cristo é em suas vidas. A oração de Paulo, a sua súplica, era para que o povo entendesse. Então, a compreensão do povo, o fervor bíblico do povo, passa por essa súplica, por esse clamor. E a igreja também deve orar e muito por aqueles que pregam a palavra, para que não sejam acomodados, tímidos, como é que chama quando gosta de dinheiro? Mercenários. Para que não sejam amigos das estratégias do maligno, ao invés de formar discípulos de Cristo, formam discípulos de si mesmo. Muito cuidado. E aí a igreja precisa orar, a igreja precisa ter essa intencionalidade, orar, buscar, orar pelo povo do Senhor, pelo pastor que Deus conduziu para esse povo. Para quê? Para ter mais ousadia, não é para se acovardar. O texto afirma, no versículo 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. O que será que acontece comigo se eu for na cultura local e disser tudo o que nós cremos? A igreja vai me sustentar? Lembra que João Batista, quando viu o Herodes, não foi? E aí ele falou assim: você está com a mulher do seu irmão, se arrependa. Hoje nós diríamos para João: João, não faz isso. Não coloque a gente nessa situação, não. Está aqui, ó, tem polícia que trabalha para o rei, tem tudo aqui. O pessoal está aí. Como é que a gente vai te seguir se a gente trabalha com ele? Já pensou? Sério, né? Qual é o sustento que a igreja daria para esse pastor intrépido? Por isso, é essa unidade que o Senhor apresenta aqui. Então, tudo é muito difícil, tudo exige muita fé, tudo exige muita firmeza, tudo exige muita colaboração, compreensão, auxílio. E aquele que estava preso, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias. O embaixador de Cristo estava preso. O embaixador de Cristo estava preso. Veja a seriedade.
pregar, ser intrépido naqueles dias, resultou em cadeia. E o apóstolo ora na cadeia: orem por mim, porque eu quero é mais. Eu não quero recuar. E não quero que a igreja recue. Nós precisamos enfrentar. É isso. Ele tinha uma compreensão. Como me cumpre fazê-lo? A missão dele era tão somente ser o apóstolo, o pregador, o mensageiro, o educador da igreja, o discipulador da igreja, como deveria ser. E o povo deveria dar o suporte para isso. Tão desafiador, não é? Nós precisamos conhecer Cristo. Para valorizar isso, precisamos conhecer a Cristo, precisamos muito saber quem nós somos no Senhor e orarmos intensamente, aplicando, irmãos. Tudo isso aqui é uma estratégia de antecipação. Conhecer para resistir, porque no dia mau, se você não estiver preparado, você vai ceder. Você vai ceder pessoalmente nas possibilidades da vida e nós estaremos cedendo coletivamente nas possibilidades de fazermos da igreja do Senhor alguma outra coisa além do que é ser igreja. Então nos fortaleçamos. Para de fazer tanta coisa somente da casa, do trabalho, das amizades, dos encontros, dos negócios, e invista na sua fé. Medite na palavra melhor para a glória do Senhor. Medite no texto. Passe tempo com o que é dele para que você não caia no dia mau. Mas não somente não cair no dia mau, mas para que continuamente essa vida de louvor, de testemunho do Senhor seja a nossa cultura. Para que nós tenhamos combustível, muita fé, para buscar ao Senhor como devemos de fato, que é buscar ao Senhor, orarmos em favor da sua igreja, da nossa missão. Qualquer coisa que sobrepõe isso, parece que é um método. Vigiemos, irmãos, vigiemos para que sejamos bíblicos, para a glória do nosso Deus. Vamos orar?